É o seguinte, eu achei todos os vídeos do Gary Vee e eu compilei aqui as melhores dicas, um resumo de todos os livros que ele tem, os principais ensinamentos e também me debruçei sobre toda a estratégia de conteúdo dele e o cara é um completo maluco na criação de conteúdo. Eu achava que eu era louco na criação de conteúdo, mas esse cara aqui eu tive muito a aprender com ele. Hoje você vai entender a história do Gary Vee, vai conhecer as empresas que ele tem hoje. Eu posso falar que você vai se surpreender muito. Esse cara é um verdadeiro magnata das mídias globais. E eu acho que vai ser muito interessante você entender a história dele, de como ele se tornou multimilionário e um dos principais nomes da vertente de marketing digital e de marketing do mundo, né? Esse aqui é o Gary Vee. Não sei quem conhece muito a história do Gary Vee, ele é um criador de conteúdo da gringa com mais de 10 milhões de inscritos ali entre as redes sociais. E ele é um cara, olha pra você entender a importância dele. Há 17 anos atrás ele postou um vídeo no YouTube falando que o Orkut ia acabar e que a gente tinha que olhar essa nova plataforma chamada Facebook. Watch out Facebook. Fique de olho no Facebook. Ele foi um dos primeiros investidores da Uber, do Facebook, do Snapchat e ele ganhou rios de dinheiro com esses investimentos. Mas antes disso, ele já tinha uma história muito legal a ter ser contada para chegar nesse grande magnata da mídia que ele é hoje em dia. Vou deixar esse material aqui para quem é do Clube de Criadores, tá? Vocês têm acesso a todos os mapas mentais que a gente faz aqui, todas as análises de vídeo. E eu coloquei também um material de análises de nicho. Isso aqui são aulas que eu estou fazendo no Clube de Criadores. A minha ideia é fazer uma aula específica para cada nicho. Então a gente atende empreendedorismo, saúde, fitness, programação, tech IA, vlog lifestyle, para a gente ter aulas personalizadas no Clube de Criadores. Voltando para a história do Gary Vee. Ele nasceu na Bielorrússia, mudou para os Estados Unidos ainda criança, e ele começou a ajudar o pai dele na loja de vinhos. Para você ter uma ideia, ele transformou o faturamento da loja, que era de 4 milhões por ano, para 60 milhões no ano. Ele começou a implementar uma estratégia de e-commerce, isso lá em 2008, 2009, no começo dos e-commerces. E criou um canal no YouTube também de vinhos, que era a loja do pai dele de vinhos, e foi um dos primeiros canais de YouTube e o primeiro canal de YouTube de vinhos no mundo. Então ele é um cara que ficou milionário já na sua loja de vinhos, no seu empreendedorismo, começou a construir a sua marca pessoal no YouTube e investir nas empresas que eu citei, como Uber, Facebook, Snapchat, e começou a construir a sua fortuna. Hoje o cara fundou Mano, tem dezenas de empresas. É assustador as empresas que eu vou mostrar aqui para vocês. É muita coisa. É muita coisa. E temos também a parte da máquina de produzir conteúdo, porque o cara, além das empresas, além de ser um empresário muito bem sucedido, ele é um cara que é uma máquina de produzir conteúdo, é assustador. E eu vou mostrar aqui todas as dicas que ele dá, porque ele fala sobre criação de conteúdo, então eu vi uns 4 ou 5 podcasts dele, eu já assisto o conteúdo deles há anos, então eu separei as melhores dicas que eu já encontrei do Gary Vee para explicar para vocês nesse vídeo. Mas antes, a linha editorial dele. Ele está em absolutamente todas as plataformas. Ele tem TikTok com 15 milhões de seguidores. TikTok dele é simples, reutilização de conteúdo. Ele pega os clipes de cortes de vídeos que ele já tem antigos, novos. A equipe dele, ele deixa tudo uma reutilização pronta que a equipe utiliza de toda a base de conteúdo que ele tem há mais de 10 anos no YouTube e começa a republicar essas coisas. São 4 TikToks por dia que ele posta. Alguns pegam visualização, outros nem tanto, mas vez ou outra, pelo volume de vídeo ser muito grande, um ou outro vai viralizar. No Instagram, ele já é mais conservador. Apenas 2 posts por dia, 10 milhões de seguidores e ele tem um Instagram em português. O Gary Vee gosta muito do Brasil, já veio palestrar aqui no Brasil, inclusive. Eu imagino que esse perfil brasileiro do Gary Vee seja algum maluco brasileiro, alguma agência, alguma pessoa que chegou e conseguiu ter acesso ao Gary Vee e falou para ele: posso pegar os seus vídeos e republicar eles em português, com uma tradução, com uma dublagem automática? E esse cara cresceu uma nova rede social assim. E imagino que ele fez algo do tipo, algum acordo monetário, o que ele ganhasse seria dele, que ele mantém uma linha editorial, ou pode ser a própria empresa dele controlando. Confesso que eu não achei informação de quem está por trás desse perfil. Ele também tem o LinkedIn, que é uma das maiores redes sociais, inclusive dele, que tem mais de 6 milhões de seguidores, top voice no LinkedIn, e é que ele mantém um conteúdo mais corporativo, mais para a empresa, divulgando os serviços das empresas dele, que eu já vou mostrar daqui a pouco.
E o Twitter, que ele tem uma outra personalidade, que é essa personalidade do VFriends. Vou explicar melhor depois, mas o VFriends é meio que o lado infantil do conteúdo infantil do Gary Vee. Ele entrou nesse mundo falando de NFTs, quando o hype da NFT tava no ar, né, das pessoas comprarem aqueles cardzinhos. Ele é um cara muito fascinado em card também, card de beisebol, card de Pokémon. Então ele quis montar a sua própria coleção de cards de VFriends, que são esses bichinhos aqui que você tá vendo. Isso se transformou em cards, em série, em conteúdo que ele tem pro público infantil também. E aí, cara, ele usa só o Twitter para essa vertente. Mas vamos falar do YouTube. O YouTube que vocês estão interessados, ele tem aqui 5 milhões de inscritos no YouTube, mais de 7 mil vídeos. O cara é uma máquina de conteúdo. Ele tem hoje 4 formatos de conteúdo: Talking Head, podcast e entrevista, vlogs e palestras. Tudo na vida dele é documentado. Ele anda com o filmmaker do lado dele o tempo todo. Então ele tá no escritório fazendo consultoria, alguma mentoria, aquela mentoria alguém vai estar gravando e vira conteúdo. Vídeos Talking Heads, então ele senta na frente da câmera e fala. Tem vlogs também, que é a galera documentando a vida dele no dia a dia e edita, ele posta os vlogs da vida dele. E qualquer palestra que ele faz, ele grava a palestra, ele publica a palestra e clipes da palestra para reutilizar do conteúdo, porque ele não quer perder tempo. Não tem conteúdo descartável, ele não deixa de postar nada. Todo lugar que ele vai gera conteúdo. É absurdo o que esse cara faz. Nichos. Marketing digital, ele fala muito sobre criação de conteúdo. Hoje está falando muito mais de IA, né, que tá a tendência de inteligência artificial, mas é um cara que falou muito de NFTs, de criptomoedas, quando ele estava no hype. O Gary Vee, ele sempre fala o que está no hype. Independente se é rede social, se é IA, se é NFT, se é qualquer coisa, ele entra de cabeça nesse assunto que está no hype do momento: empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Vamos falar de coisa boa agora, vamos falar das dicas. Eu, cara, li os livros dele, ouvi audiolivro, vi os vídeos, e aqui tá os principais insights de cada livro dele. Esse aqui é o livro mais recente, Day Trading Attention. Eu gosto muito do nome dos livros que ele dá. Aqui é basicamente como conseguir a atenção das pessoas. Como que você pode vender nessa nova era das redes sociais. O grande problema de livros de marketing digital é que eles são muito datados, os vídeos envelhecem muito rápido. E até que os livros do Gary Vee não envelheceram tão mal. Esse livro aqui, se não me engano, é de 2025. E ele fala nesse livro da TikTokificação das redes sociais, que é: ele vai explicar nesse livro basicamente o novo algoritmo das redes sociais e como todas as redes sociais, em algum momento, vão caminhar para o que o TikTok é hoje, que é um algoritmo baseado não no que você segue, mas no conteúdo que você assiste. Então a plataforma vai começar a escolher o conteúdo por você. Você vai ter cada vez menos poder de escolha sobre o conteúdo que você assiste. Então, sabe aquela rolagem do TikTok, a rolagem automática? Cara, você não tem controle do que está acontecendo ali, do vídeo que você está assistindo. E eles conseguem escolher muito melhor do que você escolheria. Porque hoje no YouTube, por exemplo, você tem aqui múltiplas opções de vídeos que você pode escolher e tem uma chance grande, ainda que exista, né, uma chance de você errar, de você clicar em um vídeo aqui e você não gostar. O TikTok, as chances são muito menores disso acontecer. Então ele fala de como todas as redes vão caminhar para isso. Ele dá algumas dicas também de como construir uma persona ideal, basicamente tentar entender o seu público, quem te assiste. Que o futuro dessa ideia de construir quem que te assiste, de você entender as pessoas que te assistem, é você ter uma persona super específica. Não basta mais a gente falar em dados como: ah, essa pessoa é de São Paulo, tem de 20 a 30 anos e ela gosta de futebol. Não. É uma persona muito específica. Você vai entender vontades da pessoa, ideologia da pessoa, o que ela faz no tempo livre, os hobbies que ela tem, o que ela faz enquanto lava a louça, que tipo de conteúdo ela consome durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Então é você construir um tipo de persona super específica. Indico que todo mundo que cria conteúdo deve fazer isso, tá? Deve sentar e pensar o comportamento da pessoa que te assiste e estabelecer hipóteses. Também ele fala de impulsionamento de conteúdo, ele ainda é um grande fã de mídia paga, e ele acha que todo mundo deveria pagar para impulsionar o seu conteúdo que funciona. E ele fala muito de outras plataformas que a maioria das pessoas ignoram. Hoje todo mundo olha para Instagram, TikTok e YouTube, mas pouca gente fala de Twitter e LinkedIn. São duas redes sociais extremamente fortes que poucas pessoas estão olhando. Poucas pessoas que falam de criação de conteúdo estão nessas plataformas. Poucas pessoas, por exemplo, personal trainer, cara, quem
contrata um personal trainer é um profissional que tem dinheiro no bolso, quer contratar alguém para acompanhar ele, só que ele não tem tempo porque ele trabalha muito. Por que esse cara vai postar no Instagram, que tem muita competição, e não tá postando no LinkedIn, que é onde a persona ideal do cara tá? Então ele fala muito dessas outras redes sociais que ele continua acreditando. Pro Gary Vee hoje, as duas plataformas que têm mais potencial de crescimento a longo prazo são LinkedIn e TikTok. Então são duas plataformas que tem que ficar de olho. Eu adicionaria, se eu pudesse dar meu pitaco, o Substack, e eu já vi ele falando muitas vezes do Substack também. Esse aqui é o livro mais famoso dele, que é o Jab, 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 Right Hook. É uma analogia ao boxe, que no boxe, e eu posso falar porque eu sou lutador de boxe, até que enfim eu tô no meu lugar de fala aqui. Normalmente quando você tá no boxe, você vai dando alguns jabs, que é aquele soco com a mão da frente, para você preparar um ataque mais potente. O jab é para incomodar o adversário. Como o Gary Vee é da Bielorrússia, que é um dos melhores países do mundo para o mundo do boxe, ele tinha essa analogia clara. Eu tenho que preparar a audiência, dar bastante jab para irritar a pessoa, para preparar um golpe mais potente, que é o cruzado de direita, que é aquele soco para nocautear. O que seria o jab, segundo o Gary Vee? Seria aquele conteúdo de valor, que nem eu tô fazendo para você agora. Eu tô dando conteúdo de valor, de graça para vocês, construindo muito valor na internet, postando todo dia, falando sobre criação de conteúdo sem esconder absolutamente nada e construir muito valor para sua audiência. Para em algum momento, quando eu for te pedir alguma coisa, quando eu for te vender alguma coisa, que é o cruzado com a mão de trás, o cruzado de direita, que é o soco para nocautear e para fazer você comprar de mim, eu entreguei tanto valor para você com meus jabs, eu te irritei tanto com meus jabs, que na hora que eu for te pedir para comprar algo de mim, eu quero te nocautear. Eu vou construir uma reputação tão grande que comprar de mim vai ser, de certa forma, uma retribuição de uma dívida. É basicamente o que eu faço aqui. Nesse vídeo, eu tô fazendo um vídeo de 30, 40 minutos super denso sobre uma personalidade. Eu já tenho uma série de 20 vídeos analisando essas personalidades grandes aqui no YouTube, além de mais de 1000 vídeos, construindo muito valor agregado, para quando eu apresentar minha mentoria individual ou o clube de criadores, seja, cara, esse cara já me deu tanto valor de graça, imagina o que ele consegue fazer pago. Então, esse é o conceito do Jab Jab Hook, que é um livro lá de 2010, super antigo, que você vê aqui que até o logo do Instagram tá, mano, antigolas aqui, absurdo. E realmente é um livro que pautou as redes sociais modernas nos tempos modernos. Ele também tem esse livro que eu confesso que é o piorzinho entre eles, tá? Que é Como Empreendedores Constroem Influência, que ele basicamente vai passar por esses pontos aqui dentro, que é a sua motivação tem que ser genuína, além do dinheiro, então você tem que gerar algum valor para a pessoa de verdade. Tem que ser autêntico, tem que ser apaixonado, tem que ser paciente, porque os resultados vêm no longo prazo. A velocidade do trabalho também é a velocidade dos resultados. O seu trabalho, ele acredita muito no trabalho duro, em você trabalhar muitas horas por dia, se dedicar muito para o trabalho, em você identificar onde está a atenção das pessoas, então saber onde o seu público está é muito importante, e saber criar conteúdo, que por muitas vezes, segundo o Gary Vee, é muito mais importante você documentar do que criar conteúdo. Então essa é a estratégia dele. Confesso que de todos esses livros é o mais de mentalidade, é o mais desenvolvimento pessoal dele. Eu acho que esses dois aqui são dois livros melhores, caso você queira ler. Confesso que o Jab Jab Right Hook, eu já resumi para vocês tudo que o livro é. O Day Trading Attention, eu acho que tem mais informações dentro do livro que dá para vocês consumirem. Mas, de qualquer forma, depois de escutar muitos podcasts, ver muitos vídeos do Gary Vee, teve um que me chamou a atenção. Esse vídeo, ele mudou a minha vida, tá? E eu assisti esse vídeo logo depois que eu saí da faculdade. Depois que eu vi esse vídeo, cara, eu confesso que foi um momento bom para mim. Eu só indico esse vídeo para quem é jovem, para quem tá naquele momento de tá perdido e de buscar alguma coisa para fazer. Honestamente, esse vídeo me mudou. É um vídeo bem coach, tá? É um vídeo bem motivacionalzinho, bem genérico. Se eu assistisse ele hoje, ele não teria um poder que ele teve em mim quando eu saí da faculdade. Que é aquele Johnny ambicioso, aquele Johnny do trabalho duro, de acreditar nos meus sonhos. Esse vídeo aqui é o que fazer depois da faculdade. Esse vídeo aqui me mudou e me marcou muito. É um vídeo que ele tá no estacionamento. Ele provavelmente pensou em alguma coisa lá pra falar, porque ele é um cara muito do improviso. O câmera dele ligou a câmera e pra mim foram 4 minutos que mudaram completamente a minha vida. Sugiro que você veja o vídeo. Não tem muito o que falar. Ele vem muito de uma cultura do trabalho duro, né? Então, de você acreditar nos seus sonhos, de você chegar nos seus 20 anos de idade, né? Esse vídeo é muito pra quem tem entre 20 a 30 anos.
e quer fazer alguma coisa acontecer, quer começar um projeto do zero. É um vídeo bem motivacional, mas me marcou muito. Vou dar até uma dica pra vocês, nível mais pessoal agora, tá? Eu tenho uma playlist no YouTube, essa aqui, ó. Tá triste? Vê essa playlist. Eu tenho vários vídeos aqui. Eu tenho vídeos do Gary Vee, eu tenho vídeo do Ninja também, surpreendendo o Cariani com resposta ao vivo. Tenho músicas com clipe cinematográfico que inspira a pessoa a criar. Toda vez que algum youtuber me cita no canal deles como fonte de inspiração, ou como alguma referência, alguma coisa que eu fiz, eu também salvo nessa playlist. Então, Ana Mello, YouTube Sem Mimimi, toda essa galera que já me mencionou, os Gêmeos Investem, cara, todo mundo que já me mencionou, me reagiu, eu deixo aqui pra lembrar do meu bom trabalho. Então, uma dica, se você é youtuber e alguma vez você foi mencionado por algum outro canal e foi impactado, eu gosto de salvar porque toda vez que eu tô triste e desmotivado, eu assisto um desses vídeos aqui e eu fico um pouco melhor. E esse vídeo aqui do Gary Vee, de 9 anos atrás, eu saí da faculdade, acho que há uns 6 anos atrás, não, 5 anos atrás que eu saí da faculdade. Cara, esse vídeo me marcou e me marca muito até hoje. Sempre que eu tô mal, eu assisto um pouco desse vídeo porque eu fico um pouco melhor. Então, assim, dado tudo isso que eu vejo do Gary Vee, eu vejo o Gary Vee pelo menos há 8 anos que eu assisto o conteúdo desse maluco aí na internet. Os principais ensinamentos dele, e eu vou questionar os ensinamentos dele agora, tá? Eu vou entrar em polêmicas agora com vocês. Primeiro deles, que é a principal fala do Gary Vee, Hustle Culture. Isso aqui é o mais criticado de tudo, é o mais polêmico de todos. O Gary Vee criou um movimento no YouTube e na rede social moderna do trabalho duro, da pessoa se esforçar, trabalhar longas jornadas, de ser aquela pessoa que corre muito atrás, que ele fala até nesse vídeo que eu mostrei pra vocês agora. Cara, se você é jovem, sua saúde permite, cara, mora numa casa com 3, 4 amigos dividindo aluguel, dividindo banheiro, come miojo todo dia, abre mão, cara, pega tudo que você tem e investe no seu projeto dos sonhos. Então, uma cultura do trabalho duro, de abrir mão de relações, de abrir mão de dinheiro para trabalhar duro sobre algum objetivo e algum sonho que você tenha. Eu honestamente acho que é uma estratégia válida, mas é uma estratégia que, pô, tem um perigo de burnout, tem um perigo de saúde mental que hoje as gerações mais novas não gostam desse tipo de apelo. Eu ainda peguei um pouco dessa cultura, sou um cara que trabalho muito ainda, mas eu entendo que uma geração Z, até mais nova que eu, que tem 18, 19 anos, já olha para hustle culture e critica esse movimento. Não é à toa que na gringa, muita gente critica o Gary Vee porque vai contra esse método dele. Mas esse método funciona. Se você trabalha duro, as chances são maiores de você conseguir alguma coisa. O Gary Vee fala muito do volume de postagens. Ele é um cara que ele fala assim, mano, você tem que postar várias vezes por dia, muitas vezes. O máximo que você conseguir postar, posta. Que é a ideia do jab, jab, hook, que é você postar, postar, postar muito e uma hora pedir a venda para a pessoa. Então ele aposta muito em, que nem eu falei, TikTok, 4 vídeos por dia, posta todo dia no LinkedIn, posta todo dia no Instagram. Hoje é muito mais fácil, porque ele tem uma equipe. É claro que ele tá mais velho, tem 50 anos de idade. Mas ele, cara, quando ele fazia as coisas sozinho, ele ainda faz muita coisa ele mesmo, ele ainda continua postando em alto volume. E ele postava quando era só ele no trabalho dele. Ele falou de dar muito conteúdo grátis e muito valor grátis, aqui eu já expliquei pra vocês. Eu acho que o principal fato que pra mim prova que o Gary Vee é um cara fora da curva é que ele consegue entender antes da maioria das pessoas onde que tá a atenção das pessoas. Ele conseguiu prever na época do MySpace e do Orkut que o Facebook seria a próxima onda. Durante o Facebook, ele percebeu que o Snapchat seria a próxima onda. Depois do Snapchat, ele percebeu que era o Instagram. Depois percebeu que era o LinkedIn. Depois percebeu que era o TikTok. Então ele sempre tá navegando na crista da onda. Ele é um cara que ele consegue antecipar a tendência e ter uma visão do futuro muito apurada. E não é que ele acertou uma vez. Ele é um cara que acerta constantemente. Por isso eu continuo acompanhando o Gary Vee. Mesmo hoje eu discordando de algumas coisas que ele faz, que é o método dele, ele é um cara que tem uma visão de mundo muito apurada. Ele errou em algumas coisas, não dá pra falar. Ele apostou muito no NFT. Ele achou que a NFT ia ser o grande futuro da rede social. Não foi. O NFT morreu basicamente hoje. Então ele errou nesse caso. Agora ele tá apostando todas as fichas dele na inteligência artificial. Ele já começou a investir nisso, já tem empresas sobre isso, já tá começando a criar conteúdo com inteligência artificial e falando mais sobre isso. Ele é um cara que não é só um bom cara de visualizar o futuro. Com certeza a melhor habilidade dele hoje é a sua capacidade de execução. O cara é uma máquina. Eu tava vendo até uma entrevista dele, a mais recente, que ele soltou há uns 5 dias atrás,
Vou deixar uns links aqui também no documento, que ele fala assim, cara, eu continuo escrevendo copies de anúncio de grandes empresas que trabalham com a gente. Ele, tipo, o dono da empresa, dono de mais de 10 empresas, ele continua pegando o celular e escrevendo o conteúdo que sai na rede social dele. Ele continua escrevendo a copy pra empresa. Ele é um cara que ele é muito foda no que ele faz. E ele continua botando a mão na massa porque ele não quer ser aquele cara que só está sentado na cadeira vendo o mundo acontecer. Ele quer estar executando no mundo moderno para ele ter mais credibilidade do que ele fala. Então ele continua criando conteúdo, ele continua botando a mão na massa, continua escrevendo, porque ele não quer parar. Então ele é um cara que trabalha muito, não dá pra negar, né? Ele é um cara tipo um Thales Gomes da vida americano. Ele falou, uma coisa que eu acho importante mencionar. Ele tá no YouTube há 17 anos. E ele é um cara que continua se mantendo relevante. As pessoas continuam buscando o Gary Vee, ele continua crescendo nas redes sociais, ele é relevante ainda hoje. Então a capacidade de se manter relevante no longo prazo é um fator muito importante do Gary Vee. Ele tem uma coisa que ele chama do método 10-80-10. Isso ele falou também no último podcast que ele usa. Hoje, esse método é o seguinte. Tudo que ele faz, ele divide nessa metodologia. Então, os 10% iniciais, ele que faz, da maneira dele. Assim que ele coloca um pouco da mão na massa, ele delega. O 80%, o meio termo, então é para um vídeo no YouTube, tá? Para um vídeo no YouTube, idealmente essa metodologia seria: os 10% iniciais seria a intro. A intro, cara, eu vou fazer cuidadosamente, eu vou dedicar muita energia. 80%, o meio do vídeo, eu vou delegar. Vou delegar para outras pessoas, porque não tem como fazer tanta coisa. E os 10% finais, eu também vou fazer, que é a parte de, cara, deixar redondinho para aplicar para o mundo. Que seria a parte de fazer a thumbnail, o título, essas coisas mais nível de detalhe, que é para você aperfeiçoar a coisa. Então hoje no trabalho dele é o seguinte, ele faz 10% inicial, 80% do meio ele delega, 10% final ele faz para empacotar do jeitinho dele. Então ele é um cara que está em todas as etapas do processo, só que o meio ele delega. Ele é um cara muito bom de delegar. Bom, as críticas e contestações que a gente tem polêmicas do Gary Vee hoje ele fala muitas vezes que a origem dele foi uma origem humilde, mas, cara, a gente viu que a empresa do pai dele já faturava 4 milhões antes dele entrar. Então não é uma origem tão humilde, apesar dele ter nascido na Bielorrússia e ter migrado para os Estados Unidos. Ele já era um cara que tinha um faturamento muito grande da empresa do pai, ele aumentou de 4 milhões para 60 milhões. Eu não gosto muito dessa historinha de origem humilde, né? Não adianta mentir, tipo, quem sabe sabe, tá ligado? Tem gente que realmente veio, tem muita gente que mente para construir uma história, uma transformação maior. Os conselhos que ele fala, às vezes a galera questiona, como é o caso do NFT, né? Muita gente caiu ali na onda do NFT e também se ferrou. O perigo da hustle culture, que pode ocasionar no burnout. Porra, nunca falei tanta palavra em inglês em uma frase só, então perdão por isso. E também ele é um cara, aqui é um questionamento mais comunista. Vou vestir a capa Johnny comunista agora. E eu não sou comunista, tá? Eu tenho várias capas. Tem a capa Johnny capitalista e a comunista. Muita gente critica o Gary Vee por uma questão de conformismo e alienação. Que é tipo, cara, a gente vive no capitalismo, então eu vou trabalhar ao máximo para ganhar o jogo do capitalismo. De maneira nenhuma aquela pessoa poderia questionar o sistema que ela está inserida. Que tudo que a gente faz é inerente ao capitalismo. Assim, de certa forma, eu posso ter meus ideais, eu posso achar o que a gente faz hoje é errado. Que, eu não gostaria de ter essa cultura de trabalho tão intensificada. Mas assim, são as coisas como elas são. Quem trabalha mais, teoricamente, tem chances maiores, mas não é garantido de ter mais sucesso. Mas é assim que o jogo joga. Então o Gary Vee se conformou com essa ideia, nunca questiona essa ideia, e ele só fala para as pessoas fazerem. De maneira alguma ele tem uma preocupação social com essas coisas. Você pode achar o que você quiser, eu honestamente eu não sei o que achar ainda. Esse ponto aqui é um que mais me dói hoje. Porque eu entendo as críticas, mas mesmo assim eu quero jogar o jogo, tá ligado? Então eu tô num meio termo que eu ainda não me decidi ainda onde que eu vou parar. Previsões do Gary Vee pro futuro. Ele acha que a inteligência artificial é uma revolução tão grande quanto a internet foi nos anos 2000, e ele acredita que live social shopping é a melhor oportunidade da década, que é live shopping no TikTok. Você ter uma pessoa, um influencer, vendendo para sua marca em lives no TikTok 24 horas por dia, que é uma coisa que já acontece na China, já fiz vídeos falando sobre isso também, e TikTok Shop, live shopping, cara, é fenomenal e eu acho que é uma das maiores revoluções do mundo moderno. Vamos falar das empresas? Cara, antes, esse materialzinho extra que eu vou deixar para quem é do Clube de Criadores e quer fazer o estudo de linha editorial, público-alvo, comunicação do Gary Vee.
Vamos falar das fontes de renda. Mano, o cara ganha dinheiro, puta, de todos os lados, velho. Seguinte, Google AdSense deve ser uma parcelinha muito pequena do que ele faz. Ele faz investimentos anjo. Investimento anjo é investimento quando a empresa ainda não está buscando investidores grandes. Ela quer um investidor pessoa física, um cara que tem R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, $2 milhões, que quer fazer um investimento inicial da empresa. Ele, nessa categoria, ele fez para Uber, para o Facebook, para o Twitter, para o Snapchat. Ele entrou muito no começo. Ele entrou antes das empresas fazerem um IPO na Bolsa de Valores. Então ele ganhou muito dinheiro investindo nessas empresas. Ele dá muita palestra, mas a gente vai falar das palestras daqui a pouco. Ele tem os 3 livros que eu mencionei para vocês. Eu acho que ele tem até um livro adicional depois que ele ganha royalties em cada livro vendido. Mas, mano, a grande questão está nas empresas dele. Eu vou abrir uma por uma aqui pra gente falar das empresas. Isso aqui é assustador, tá, rapaziada? É assustador. O cara tem hoje a maior de todas, que é a VaynerX. Isso aqui é basicamente a holding de empresas que ele tem. A maioria das empresas que ele tem hoje está plugada na VaynerX. A VaynerX é a empresa matriz e você tem várias subempresas embaixo dela. Então aqui a gente tem, por exemplo, a VaynerMedia, que é a empresa de mídia dele, que ele atende hoje. A maioria das empresas, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a maioria delas é atendida pelo Gary Vee. Então ele que faz a maioria dos comerciais do Super Bowl, ele que faz a maioria dos comerciais dessas empresas gigantescas, como a Pepsi, essas empresas gigantescas que você está vendo aqui na tela. Ele tem essa Gallery Media Club, que também é mais focado em cultura, livro, filme também, que é mais dedicado para o consumidor final. Sasha Group, que é uma agência 100% automatizada ali, com serviços para qualquer empresa de qualquer tamanho. Mano, é empresa pra caramba. Eu vou passar por algumas empresas que eu achei mais interessante, tá? Porque eu fui vendo todas as empresas que ele tem, que são muitas empresas, eu abri o site das mais interessantes. Ele tem a Vayner Speakers, que é de palestra, é uma empresa de palestra. Ele agencia hoje grandes nomes como o próprio Gary Vee, Ryan Holiday, cara, muitos autores que você pode fazer uma palestra, você pode contratar uma palestra através da agência do Gary Vee. E aí você pode falar assim, eu quero uma palestra com o Gary Vee. Maravilha, você vai entrar em contato com a agência dele e ele vai ganhar uma participação dessa palestra que você aplica. A palestra do Gary Vee é uma das mais caras do mundo, é bizarro. Ele também tem a Vayner Sports, que é uma agência de talentos para jogadores de futebol americano, de beisebol, esportes de combate. Tipo, muito. Ó, o Damian Maia já é um cara. Pô, esse maluco aqui é o brasileiro? Quem que é esse maluco aqui? Pô, tem vários atletas aqui de basquete que são agenciados pela própria empresa do Gary Vee. Agência de talentos mesmo. Então o cara faz contrato de mídia, faz contrato de publicidade, cresce a rede social desses atletas. Mano, é realmente um grande conglomerado de mídia. O Gallery Group, já expliquei também um pouco deles. Tem a Gary Tree, que é a consultoria deles de comportamento humano, de pesquisa, de insights e de fazer pesquisas para a empresa sobre comportamento humano para a empresa. Pô, tem a Vayner Commerce, que é construção de e-commerce para empresas. Então ele já fez isso com todas as empresas aqui dentro. Você pode construir um site, um e-commerce com o Gary Vee. O VeeFriends, que é mais uma parcela de conteúdo focado para criança, que tem comic book, né, os quadrinhos, tem os cartoons, que ele também faz conteúdo do Gary Vee, tem os cards que você pode comprar e colecionar. Tinha antigamente as NFTs também, que, cara, é um lado mais infantil do Gary Vee. Isso aqui é muito louco, cara. Então ele traz desde a criança até um empreendedor mais velho. A VaynerMedia, né, que é uma das maiores agências de marketing do mundo, se não a maior do mundo. O cara construiu em 15 anos, construiu uma das maiores agências do mundo. Isso aqui é tipo sem precedentes. Ninguém conseguiu construir uma agência tão rápido que atende empresas tão gigantescas como essa. PepsiCo, Mondelez, Bose, a Coach, Duracell, Tinder. Tipo, é assustador as empresas que ele atua hoje. Vamos ver se tem alguma no Brasil. Acho que não tem cliente no Brasil, hein? Tá bobeando, tá bobeando. Ele é investidor hoje da Liquid Death. Para mim, essa empresa aqui tem um dos melhores marketings da atualidade. O nome da empresa é Morte Líquida. Olha o nome da empresa. Tem uma caveira na logo. Olha as bebidas que os caras têm. É assustador. É o líquido da morte. E você vai me perguntar, o que é o líquido da morte? O líquido da morte é água. É água, é uma latinha com água.
O cara botou um puta marketing pra falar do líquido da morte, que é água. É uma empresa de marketing. É uma empresa, cara, eu poderia comprar uma garrafa de água normal, mas eu compro ela com toda a estética da líquido da morte e constrói uma comunidade atrás do marketing do Liquid Death. Isso aqui é genial, tá, gente? Isso aqui é genial. É incontável os influenciadores que eu conheço, que eu acompanho no YouTube, que sempre estão fazendo um vídeo com essa garrafinha do lado. Virou um hype absurdo nos Estados Unidos. Absurdo, não tenho o que falar. Eu vou ir para os Estados Unidos em outubro agora e vou mostrar para vocês também. Eu vou comprar umas garrafinhas dessa para mostrar nos vlogs também no meu canal. Mas eles expandiram, agora tem Coca-Cola, tem limonada, tem várias coisinhas que eles já fizeram aqui para expandir a linha de produtos dele. E, obviamente, o Gary Vee é um investidor dessa marca. Essa marca tá num hype, vocês não têm ideia, cara. E o cara construiu uma comunidade tão grande que a galera gosta da marca Liquid Death. Então eles compram não só a garrafinha d'água, mas eles querem fazer parte do movimento. É um movimento mais rock and roll, mais rebelde, que tá muito na moda hoje em dia. E, pô, eu me identifico muito com isso. Eu adorei a marca, eu adorei a estética da marca. Ele também é investidor da Vimo, que é um método de pagamentos também, que fazia parte, eu acho, do PayPal também, se eu não me engano. E o cara, mano, é simplesmente um absurdo a quantidade de dinheiro que ele ganha. O império dele hoje tá mensurado, se eu não me engano, em 220 milhões de dólares. É absurdo, é um baita investidor, não tenho o que falar do Gary Vee. E eu já fiz essa análise de um outro cara que vai passar ele em breve. O Gary Vee, de certa forma, ele tá ficando um pouco para trás. Tem novos empreendedores no YouTube que estão passando ele numa taxa exponencial. E tem um cálculo que foi feito com taxa de crescimento que um cara que vai passar ele em breve e até 2030 vai ser vai ser talvez o segundo youtuber bilionário do mundo, que o primeiro foi o MrBeast. Estão falando que o segundo vai ser o Alex Hormozzi. O Alex Hormozzi, ele começou no YouTube há pouco tempo, muito menos tempo que o Gary Vee, só que o patrimônio dele já está crescendo a taxas tão rápidas que vai passar do Gary Vee até, acho que ano que vem, e 2030 ele vai ter 1,2 bilhões de dólares como valor do patrimônio deles. Eu já fiz uma análise do Alex Hormozzi, eu vou deixar para você assistir agora também, caso você queira ver. E é um cara que tem uma abordagem mais moderna para construção de conteúdo nos tempos de 2025, 2026. O Gary Vee, de certa forma, ele tá meio paralisado no tempo. Ele não cresce tanto quanto ele já cresceu um dia. Então, se você quer realmente entender umas táticas mais inovadoras, eu recomendo fortemente que vocês vejam meu vídeo falando do Alex Hormozzi.